E aí, Tricolada, tudo bem? Tudo bem não, né? A gente tá na zona de rebaixamento, a gente tá na zona de rebaixamento e não tem como estar tudo bem. E nessa de não estar tudo bem, sobra pra quem? Sempre pro treinador. Esse jogo contra o Vasco, eu dou um desconto pro Fernando Diniz devido às expulsões do Digão e do Frazan e da ausência do Ganso e do Alan. Fica complicado, um elenco enxuto, né, vamos dizer assim, enxugado, um elenco pequeno, sem muitas opções, você perde um Alan e um Ganso, a coisa não tende a ficar legal. Daí eu dou desconto ao Fernando Diniz nesse jogo contra o Vasco pelas ausências e pelas expulsões. E principalmente por ser em São Januário, no estádio do adversário. Então perder ali. Claro que é um clássico, a gente não pode achar isso natural, ainda mais o Fluminense com um histórico de recente de perder clássicos um após o outro, mas seria um placar normal, mas não foi tão normal assim devido às circunstâncias da arbitragem, ao excesso de cartões que foram dados aos jogadores do Fluminense, o rigor nas expulsões, e por isso a gente dá um refresco para o Fernando Diniz nessa situação aí contra o Vasco. Mas o Fernando Diniz precisa voltar a vencer no Brasileirão. E o jogo contra o São Paulo, na minha opinião, é um jogo chave para ele. É um jogo importante para ele, porque se ele perdeu esse jogo contra o São Paulo, não tem quem segure o emprego dele. Muito bem, quem conhece, a gente que já desde a época da Unimed, a gente sabe como é que é o método de trabalho do Celso Barros. O Celso Barros, quando ele era presidente da Unimed e ele patrocinava o Fluminense, todo mundo sabe que ele indicava treinadores para o Fluminense. Abel Braga é o seu favorito, o Luxemburgo também é o seu favorito. Ele sempre, quando tinha algum problema com o treinador, ele achava que deveria trocar o treinador, ele fazia suas indicações. Olha, traz o Abel, traz o Luxemburgo, essas coisas assim. Ele fazia isso com o Orcades, ele fazia isso com o Peter. Ele mudou agora? Claro que não. Deve continuar o mesmo. Então o Fernando Diniz está na bola. Após as eleições, quando o Celso Barros, junto com o Bittencourt, ganharam as eleições, a gente já via no discurso do Celso Barros o discurso de que, olha, futebol é resultado. E eu concordo, futebol é resultado. O time tem que voltar a vencer. Então, já havia esse discurso, principalmente da parte do Celso Barros, lá no começo, quando ele assumiu a vice-presidência, de que futebol é resultado e o Fluminense não está tendo resultado. Então, primordial para o Fernando Diniz se manter no emprego é vencer esse jogo contra o São Paulo. E o Fluminense precisa vencer. O Fluminense se encontra na zona de rebaixamento. E é todo ano a mesma coisa. É todo ano você se preocupando com a parte de baixo da tabela. Quando o Fluminense consegue uma vaga na Sul-Americana, é algo a se comemorar. E isso tem que mudar. O Fluminense não tem elenco para estar na zona de rebaixamento. Comparado com aqueles times que estão lá embaixo, o Fluminense não tem. O Fluminense tem um elenco qualificado. Mas o Alan precisa jogar, o Ganso precisa jogar. Então tem peças importantes que precisam jogar. E principalmente o treinador precisa nos ajudar. Escalando melhor a equipe. O Fluminense precisa urgentemente. Eu só peço ao Celso Barros. Seu Celso Barros, contrata um lateral esquerdo. Olha, como seria interessante você colocar um Caio Henrique. Um Caio Henrique na função de volante no meio de campo. Jogar ao lado do Alan. O Caio Henrique jogando junto com o Alan ali na frente da zaga. Olha que interessante. Olha, formar um meio de campo com Ganso, Nenê, Caio Henrique e Alan. Você abrir mão de um atacante, colocar um Pedro ou Ione Gonzalez na frente, ou botar um Pedro e um outro jogo, o Wellington Nem, que agora chegou para o Fluminense. Olha que interessante você proteger mais essa zaga. O que falta ao Fluminense é um equilíbrio entre a zaga, o meio de campo e o ataque. O Fluminense é um time desequilibrado. Pode ser que esteja desequilibrado pelas opções táticas do nosso treinador. Porque a gente não vê isso no Bahia. O Bahia tem um treinador jovem, que é o Roger Machado, mas que é uma equipe que tem jogadores de menos qualidade que o Fluminense, mas é uma equipe equilibrada. O Atlético Paranaense tem um treinador jovem, mas é uma equipe equilibrada. É difícil ganhar do Atlético Paranaense. É difícil ganhar do Bahia. Então, são treinadores jovens que têm esquema inovador, que sabem, estão fazendo um bom trabalho,
E o que o Fernando Diniz falta equilibrar isso. Pode ser por suspensões, excesso de suspensões, contusões. Pode ser. Mas o que a gente vê, o Fluminense muito exposto a contra-ataques. A gente viu isso contra o Ceará, pô. O Fluminense tomou 3, 4 contra-ataques. Se o Ceará tivesse um time mais qualificado, ou os atacantes do Ceará fossem melhores, a gente teria perdido esse jogo no Maracanã. Então, Fernando Diniz, fica esperto. O Celso Barros, ele gosta de trocar treinador. E você precisa vencer, independente da Sul-Americana, de resultado Sul-Americana, vitória ou derrota, você precisa voltar a vencer no Brasileiro. E esse jogo contra o São Paulo é o jogo-chave para a manutenção do seu emprego e para a nossa sobrevivência nesse campeonato. Tá bom, Fernando Diniz? Vamos voltar a vencer para a alegria da nossa torcida, da gente, para uma melhor colocação do nosso Fluminense na tabela e para você poder, Fernando Diniz, manter o seu emprego. E a nossa saúde mental, que a gente fica estressado assistindo o jogo do Fluminense. O Fluminense tomando contra-ataque do Ceará, o Fluminense armando jogada, dando 50 chutes pro gol e não fazendo gols, entendeu? Então é complicado. Mas a nossa esperança é essa, voltar a vencer contra o São Paulo. A gente vai estar lá na arquibancada apoiando o nosso tricolor e levando o nosso tricolor para a vitória. E se Deus quiser, o Fluminense vai voltar a vencer, vai vencer contra o São Paulo, a gente vai voltar a vencer e ter uma sequência de vitórias aí, sair desse Z4 para a alegria da nossa tricolada, porque tá complicado, tá bom? Curte nosso vídeo, deixe o seu like, marque a gente aí, faça um comentário se gostou ou não do vídeo e obrigado pela atenção de vocês. Saudações tricolores, fui.